Você está com fome. Não fisicamente, mas você tem fome de algo mais na sua vida. Há algo no fundo da sua existência que nunca parece ficar satisfeito. Se sim, Jesus é o caminho. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6 versículo 35. Você está confuso. Você parece nunca encontrar um caminho ou um propósito na vida. Você tem a sensação de que alguém apagou as luzes e que você não consegue encontrar o interruptor. Se sim, Jesus é o caminho. Jesus proclamou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8 versículo 12. Você algumas vezes se sente como se estivesse trancado do lado de fora da vida. Você já tentou tantas portas, apenas para descobrir que o que havia atrás delas é vazio e sem sentido. Você está procurando por uma entrada para uma vida de realizações. Se sim, Jesus é o caminho. Jesus declarou: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. João capítulo 10 versículo 9. As outras pessoas sempre decepcionam você. Os seus relacionamentos têm sido superficiais e vazios. Parece que todos estão tentando tirar vantagem de você. Se sim, Jesus é o caminho. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. João capítulo 10 versículos 11 e 14. Você imagina o que acontece depois desta vida? Você está cansado de viver a sua vida apenas por coisas que apodrecem ou enferrujam. Você algumas vezes duvida que esta vida tem algum significado. Você quer viver após a sua morte. Se sim, Jesus é o caminho. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. João capítulo 11 versículos 25 e 26. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 versículo 6. A fome que você sente é uma fome espiritual, e só pode ser saciada por Jesus. Jesus é o único que pode remover a escuridão. Jesus é o portão para uma vida de satisfação. Jesus é o amigo e pastor que você tem procurado. Jesus é a vida neste mundo e no próximo. Jesus é o caminho da salvação. A razão pela qual você sente fome, a razão pela qual você se sente perdido na escuridão, a razão pela qual você não consegue encontrar um sentido na vida, é que você está separado de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e estamos portanto separados de Deus. Eclesiastes capítulo 7 versículo 20, Romanos capítulo 3 versículo 23. O vazio que você sente no seu coração é a falta de Deus na sua vida. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Por causa do nosso pecado, nós fomos separados deste relacionamento. Pior ainda, nosso pecado nos fará permanecer separados de Deus por toda a eternidade, esta vida e a próxima. Romanos capítulo 6 versículo 23, João capítulo 3 versículo 36. Como este problema pode ser resolvido? Jesus é o caminho. Jesus tomou o nosso pecado para si, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Jesus morreu no nosso lugar, Romanos capítulo 5 versículo 8, levando a punição que nós merecemos. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, provando a sua vitória sobre a morte e o pecado. Romanos capítulo 6 versículos 4 e 5. Por que ele o fez? O próprio Jesus respondeu a esta pergunta:
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15 versículo 13. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Se nós pusermos a nossa fé em Jesus, acreditando na sua morte como pagamento pelos nossos pecados, todos os nossos pecados são perdoados e levados embora. Nós então teremos a nossa fome espiritual saciada. As luzes serão ligadas. Nós teremos acesso a uma vida de realizações. Nós iremos conhecer o nosso verdadeiro melhor amigo e bom pastor. Nós iremos saber que teremos uma vida depois que morrermos, uma vida ressuscitada no céu para a eternidade com Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3 versículo 16.